Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães. E eu quero deixar aqui um abraço a todas as mamães e também uma palavra de carinho, de companheirismo a todas as famílias de nossa igreja, àqueles que nos assistem. Enfim, que hoje seja um dia feliz para todos nós, tanto aqueles que têm a oportunidade de desfrutarem da companhia de suas mães, mas também daqueles e daquelas como eu, que já não desfrutam dessa alegria de terem as suas mães vivas ao seu lado. Também quero dar um abraço a todas as mamães. Que Deus abençoe as suas vidas, que Deus as recompense, que vocês se sintam honradas neste dia tão especial dedicado a vocês. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos empenhados em fazer um estudo bíblico que seja profundo, mas ao mesmo tempo voltado para a realidade vivida por todos nós. Eu tenho tentado fazer isso, mas eu acho que ainda não cheguei lá. O que eu gostaria de fazer é realizar um trabalho de estudo bíblico pastoral que esteja voltado para o cuidado das pessoas, que a gente possa aplicar a mensagem bíblica à vida de cada um de nós, à vida da família, à vida da sociedade, no tempo em que nós vivemos. Há muitos estudos bíblicos escritos por pessoas famosas, por pessoas conceituadas, inclusive publicados por grandes editoras, que estão comprometidos com grandes empreendimentos nas suas estruturas religiosas. Não é o meu caso. Embora eu tenha me dedicado a vida inteira a estudar a Bíblia, a fazer um trabalho de formação para poder estudar a Bíblia, eu entendo que esse trabalho ele ainda é muito incipiente em relação à profundidade do texto bíblico. Mas é o que temos para hoje. E eu gostaria que você aproveitasse ao máximo dessa oportunidade de estarmos juntos. Esse estudo é para você criticar, é para você analisar, é para você dar a sua opinião. Se você sentir à vontade para isso, pode colocar aí nos comentários, pode mandar uma mensagem para mim. Temos aí o chat aí do lado, ao vivo, para você que nos assiste agora. E com isso você vai contribuir para o aperfeiçoamento do nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E há um material disponível no blog da nossa igreja para que você possa ter acesso. Ele não está só no blog, está na minha página pessoal e também está no blog que eu assino sobre filosofia, espiritualidade e psicanálise. Então, qualquer um dos três espaços você vai encontrar a apostila, que é gratuita, está à disposição de todas as pessoas que nos acompanham. Você pode baixar e salvar no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, onde você estiver, e você pode ler a hora que quiser. E nesse momento nós podemos estudar aqui juntos a leitura da palavra de Deus, né? A leitura da apostila, enquanto nos aprofundamos na palavra de Deus. Bom, sem mais demora, eu queria passar aqui para a nossa aula de hoje, a nossa apresentação. Você, meu querido, minha querida, é o meu convidado, a minha convidada para estudar a Bíblia. Fica conosco até o final. Se você perdeu alguma aula anterior, dá uma olhadinha aí na playlist do YouTube. Você vai encontrar todas as aulas que foram ministradas até aqui. E também vai encontrar outras playlists de outros estudos bíblicos, que todos eles têm apostila e têm videoaulas preparadas para que você possa estudar a Bíblia.
Estudar a Bíblia é assim, gente, não existe um certificado de conclusão. A Bíblia a gente estuda a vida inteira e você pode fazer o seu estudo a hora que quiser, pode examinar a hora que quiser e a gente segue então na nossa jornada. Bem, está aqui a apresentação da nossa aula de hoje e eu quero compartilhar com você esse aprendizado que nós temos adquirido. Estudos em Atos dos Apóstolos, o povo do caminho. Essa expressão ela é muito importante porque ela exemplifica bem o que é esse livro tão significativo da Escritura. É o registro histórico da experiência dos primeiros cristãos, o que eles fizeram, como que eles enfrentaram as suas dificuldades, quais foram as soluções que eles encontraram na sua época. E nós, estudando essa palavra, podemos analisar se ela é válida para hoje ou não, como que nós colocamos em prática em nossos dias atuais. Válida, é claro que é. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela vale para todo o tempo. Mas a gente tem que entender que a aplicação da Bíblia na nossa vida, ela não é literal. E esse esforço que nós fazemos aqui é de contextualizar o ensino bíblico à nossa realidade vivenciada. Então, vamos à aula de hoje, que é a de número 14. Aliás, o número 15, desculpa, aqui tem um erro que a gente vai corrigir no nosso datashow, mas lá na apostila está certinho. O povo do caminho anunciando o Deus de amor. Que palavra interessante. Eu fiquei pensando no título desta lição, que a gente tenta demonstrar como que a Bíblia ela é uma mensagem de vida. E desde os primeiros pregadores, aqueles missionários que já estavam na sua segunda viagem, eles não cansavam de dizer que tudo aquilo que eles estavam proclamando era, no fundo, a expressão de um Deus que ama a humanidade toda, um Deus que ama a gente como a gente é, que não faz distinção de pessoas e que quer alcançar a cada um nas suas condições concretas de vida. Então, esse povo está caminhando, está seguindo adiante, o evangelho está avançando, mas a mensagem não muda. E essa mensagem não deve mudar até os dias atuais. Eu escolhi um versículo para a gente iniciar a nossa meditação. Está lá em Atos 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Olha que palavra interessante. O apóstolo Paulo, você deve conhecer bem essa história, estava pregando em Atenas para as pessoas que admiravam o conhecimento, que eram os filósofos da época, as pessoas que queriam uma nova ideia, discutir possibilidades a respeito da vida. E o apóstolo Paulo fala em várias coisas que vamos ver na nossa aula de hoje. E uma das coisas que ele diz é exatamente essa definição de Deus. Quem é Deus? Não tem definição. O que existe é a nossa existência. É o fato de que, se existimos, é porque estamos vivendo nele, é por ele. E é por isso que eu posso compreender que existe um Deus. Existe um Deus por quê? Porque eu existo, eu sou real, e é o fato de que eu só existo porque esse Deus se importou em criar-me, em fazer de mim uma criatura sua e de sermos descendência dele. Isso, gente, é a maior mensagem que a igreja pode dar ao mundo, de nós dizermos uns para os outros
que cada um ser humano, cada criatura, cada ser vivo sobre a face da terra, cada elemento da criação é resultado do projeto amoroso de Deus. Deus existe e ele quer a nossa presença junto com ele, porque ele entende, Deus nos fez assim para sermos parte dele, parte integrante desse divino transcendente, desse ser poderoso que nós não sabemos esquadrinhar, mas podemos entender que só existimos porque ele existe. Olha, vai ser uma aula interessante, viu? Fica com a gente até o final. Tem muita coisa para a gente falar sobre essa experiência. O estudo de hoje vai estar baseado em Atos, capítulo 17, versos de 1 a 34. Então, esse capítulo de Atos é um capítulo muito importante, porque fala da chegada de Paulo à capital do saber, que era a cidade de Atenas, mas ele passou por outras cidades também. A viagem missionária, que era a segunda, começou na aula passada e ainda estamos nela, continuava, foi prosseguindo. E Paulo e os seus companheiros missionários passaram por 3 cidades muito importantes dessa região: Tessalônica, Bereia e Atenas. Eles estavam atravessando a Macedônia. Então, eles fazem um percurso em torno dessa região até chegar à região de Atenas. Macedônia ficava um pouquinho mais ao norte de Atenas, a região macedônica. E essa viagem ia prosseguindo e fazendo o seu trabalho. Como era a estratégia deles? Eles iam primeiramente às sinagogas. Quando Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar os seus conterrâneos, os judeus, como ele era. E ali se apresentava, ele era um rabino também. Sim, Paulo era um rabino, viu? Não se escandalize com isso. Ele era fariseu dos fariseus, ele disse em uma das cartas. E é isso que nós precisamos entender. Paulo, quando chegava a uma sinagoga, ele chegava com uma autoridade de mestre, de rabino. E ele, então, fazia isso. Foi a Tessalônica, foi à sinagoga. E foi lá nessa cidade que causou uma certa polêmica quando ele é identificado como uma pessoa que, por onde vinha passando, causava alvoroço na cidade. Então, foi em Tessalônica que esse grupo de missionários foi acusado de alvoroçar o mundo. A palavra grega usada é anastato, que quer dizer agitar, perturbar, incitar tumulto, inquietar. Ou seja, foi lá em Tessalônica que os cristãos foram chamados de perturbadores, de pessoas que incomodam, de pessoas que causam desconforto, que provoca tumulto por onde passam. Assim foram tratados os cristãos. Acho que nós precisamos ser olhados assim, não é? Nós estamos muito conformados com o mundo em que nós vivemos. Nós estamos muito acomodados às condições de vida do mundo. E muitas vezes agimos e pensamos como se nem cristãos fôssemos. Mas esses missionários, quando chegam a Tessalônica, são chamados de agitadores. É uma acusação pesada, mas que faria necessidade do nosso tempo. Diz o texto: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. A proclamação do Evangelho, quando ela é feita com palavra de vida, com expressão de vivência, por aqueles que testemunham a realidade do reino na sua própria vida,
provoca transformações, provoca reações no seu meio. É visível quando alguém é alcançado por essa palavra de vida. Por isso que causa esse alvoroço, porque pessoas são transformadas, pessoas têm as suas vidas mudadas, abandonam o seu costume antigo e passam a viver numa nova dimensão, um novo estilo de vida. Então, a maneira como a mensagem e a equipe missionária foram recepcionados nessas cidades lembra que há diferentes formas de você apresentar a mensagem. E você vê que nas cidades por onde os missionários passaram, no caso Tessalônica, Bereia e Atenas, em cada lugar, Paulo e os missionários adotaram um jeito diferente de abordar. Vamos ver que jeitos são esses? Eu vou considerar esses jeitos como modos de proclamação, estratégias de proclamação usados pelos primeiros missionários. No caso de Tessalônica, nós vemos que Paulo chega na sinagoga e promove um debate. Ele discute, ele não só dialoga, mas ele apresenta ideias que podem ser contestadas. Ele debate e entra em conflito de ideias com os judeus. Diz o texto no verso 2: Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles. Então era isso que Paulo fazia. Eu vou lá, apresento as ideias e confronto e levanto uma polêmica, e aí a gente chama as pessoas para a gente poder aprofundar essas ideias. Só que deu ruim, né? Em Tessalônica houve uma reação a esse tipo de comportamento, porque alguém lembrou de notícias que vinham de outras cidades. A outra estratégia aconteceu em Bereia, quando a pregação se deu na forma de um estudo. Diz o texto, né? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, na cidade de Bereia, em vez de polemizar, em vez de confrontar, debater, os apóstolos, os missionários, resolveram atender uma demanda do nível de comprometimento dos moradores de Bereia, que é apresentar a Bíblia para um estudo. Vamos examinar as Escrituras. Vamos ver se na Bíblia está assim mesmo como vocês estão dizendo. E a terceira forma, a terceira estratégia foi em Atenas, quando a proclamação se deu na forma de um discurso. E era o lugar certo para isso. Os atenienses estavam acostumados aos grandes oradores, aos belos discursos poéticos e filosóficos em praça pública, não só na praça pública, mas também nas academias, nos liceus e também nos tribunais, nos palácios, nos banquetes que eles realizavam para poder transmitir ideias, compartilhar ideias. Diz o texto assim: então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? O Areópago era a praça dos filósofos, a praça das ideias, era onde os atenienses costumavam se encontrar para trocar ideias, para receber novas ideias. E aí, então, Paulo, que estava já pregando nas sinagogas e nas praças, nas ruas, é levado a essa praça principal
para poder apresentar a sua mensagem. Não importa a forma como a mensagem seja anunciada. Não importava se ela foi debatida, ensinada, proclamada como um discurso. Não é isso que estava em questão para o livro de Atos. O que estava em questão era o fato de que, independente do modo como se dava a proclamação da mensagem, havia algumas características que eram essenciais. A primeira característica era o fato de que ela tinha que se basear nas Escrituras. E quando nós estamos falando de Escrituras aqui nesse contexto, nós estamos falando da lei, estamos falando dos salmos, estamos falando das profecias. Então, leis, salmos e profetas eram a base da Escritura que os judeus, no caso, a mensagem começava sempre pelas sinagogas, era a Escritura que era conhecida. E a igreja primitiva, a igreja tinha esse conjunto literário também como sua escritura. Era a Bíblia da igreja, era o Antigo Testamento. E era a partir da leitura do Antigo Testamento que eles encontravam as lições sobre Jesus. Então, a primeira característica dessa proclamação dos primeiros missionários era o fato de que essa proclamação tinha que ter uma base escriturística. E a segunda característica é que essa mensagem deveria ser centrada na pessoa de Jesus de Nazaré como o Cristo, o enviado de Deus. Falar do Cristo não é a mesma coisa que falar do Jesus histórico. Eles não queriam falar só do Jesus histórico, de alguém que foi um profeta importante lá na Palestina, mas falar de alguém que era o enviado especial de Deus, a encarnação do divino entre nós. E era esse o sentido da ideia do Cristo. O Cristo era o encarnado de Deus, o Deus conosco, aquele que habitou entre nós, e podemos ver, como disse João, a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Atos 17, 2 e 3 diz assim: segundo o seu costume, Paulo já fazia isso já há muito tempo. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo, o encarnado, o enviado de Deus, deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Jesus e o Cristo são uma e uma só pessoa. Então, nessa pessoa do Jesus histórico, estava também a pessoa do enviado de Deus, o Deus conosco. O Jesus e o Cristo são um só. Então, é em Tessalônica que vai ter início uma acusação nova contra os cristãos. Essa acusação vai acompanhar a história do apóstolo Paulo, principalmente, quase durante todo o livro de Atos daqui para frente. Então, mas é em Tessalônica que se inicia essa acusação que vai ser feita aos cristãos dali para frente. A acusação de que Jesus era um rei, era uma autoridade, era como se fosse um César, como se fosse um imperador, o Kyrios, o Senhor daqueles que o seguem. E isso contrariava a doutrina de César, o Ave César, o Senhor de toda a região de Roma, o grande imperador. A Roma antiga tinha o culto ao imperador. Era característico daquela época. Haviam cidades, inclusive, consagradas, com templos consagrados ao imperador, palácios suntuosos.
E naquela região não era para menos, porque os romanos, quando dominaram o território grego, a primeira coisa que eles fizeram foi estabelecer pontos de exercício de poder para lembrar que quem governava era Roma, não mais os gregos. Então, nesse sentido, a mensagem cristã era uma ameaça aos poderes do imperador. E então os acusadores dos cristãos queriam que houvesse essa associação entre a mensagem do Cristo e a afronta ao poder político maior. Essa acusação, inclusive, fez sentido para muitos dos ouvintes, porque era assim que eles interpretavam a palavra dos apóstolos e confundiam a cabeça dos ouvintes com essa ideia. E aí, então, causava toda a polêmica, todo o alvoroço que estava sendo armado. Os missionários, nessa acusação que sofreram em Tessalônica, foram acolhidos na casa de um convertido chamado Jason. E Jason então leva os missionários para sua casa para que eles fiquem protegidos por causa do alvoroço que teve na cidade. E, inclusive, Jason teve que pagar a fiança para se proteger e proteger os missionários daquilo que eles estavam sendo acusados. Feito isso, então os missionários foram levados para Bereia, que era a cidade próxima. Chegaram à noite em Bereia. Só que em Bereia houve uma acolhida melhor. Eles quiseram estudar as Escrituras. É como se os pregadores chegassem com essa fama de uma polêmica, né? E chegam na cidade e o povo diz: não, nós não queremos isso. Se vocês vieram aqui é porque tem alguma coisa que vocês querem nos dizer. Queremos que você prove isso que você está dizendo. E eles começam, então, a estudar a Bíblia, a Escritura, junto com o povo. Eles quiseram estudar as Escrituras para se certificarem da mensagem de Paulo. A expressão grega usada por Lucas para descrever quem eram os habitantes de Bereia era eugenes. Eugenes é uma palavra que, inclusive, deu eugenia. Eugenia é aquela palavrinha que descreve a ideia de que existe uma raça superior, que existe um jeito melhor de viver, inclusive com ações éticas para manipular genética, essas coisas todas. A eugenia hoje é um negócio meio perigoso, mas naquela época, os gregos, principalmente, diziam que as pessoas tinham uma origem. E essa origem dava a condição da pessoa ser alguém bem-sucedido. Então, dependendo da sua origem, você poderia ser bem-sucedido. Como é que era a origem? Ou você era bonito, ou era rico, ou era forte. Então, eram esses conceitos que os gregos tinham, né? Eu estaria lascado, porque não sou bonito, não sou rico, nem sou forte. Então, eu não seria, não passaria no critério de eugenia dos gregos. E você passaria? Conta aí para mim como é que é a sua condição. Os bereanos foram considerados dentro de um critério de eugenia, talvez não por esses conceitos, mas pelo fato de serem mais sensíveis, mais prontos a ouvir, de querer um aprendizado. A palavra eugenia aqui tem o significado de falar de que os bereanos eram muito provavelmente pessoas que faziam parte de famílias nobres, de famílias dedicadas à vida comunitária, que faziam bem para a vida da sociedade.
ou eram pessoas que tinham mais formação, mais estudo, tinham mais abertura para dialogar. Por isso, eles eram considerados eugenês, que é um conceito bastante confuso aí. Então, era como se Lucas estivesse dizendo que os bereanos eram bem nascidos, eram pessoas, gente boa, eles eram muito solidários, muito comunicativos e estavam muito mais abertos a uma relação comunitária do que os tessalonicenses. Os judeus de Tessalônica não pensaram duas vezes. Diz até Lucas que os tessalonicenses ficaram com inveja do acolhimento que os bereanos deram. Mas aí eles foram lá perseguir de novo o grupo missionário. De tal maneira que Paulo teve que ser levado para Atenas sozinho, enquanto os seus outros companheiros, Silas e Timóteo, e muito provavelmente Lucas, ficaram em Bereia, aguardando para ir depois. Quando Paulo chega em Atenas, ele fica lá, esperando os seus companheiros voltarem. E nessa espera, ele vai conhecer a cidade. Ele vai fazer um city tour por Atenas. E Paulo foi observando a arquitetura bela da cidade, foi conhecendo a cultura, os caminhos, as estradas, as ruelas, todo o casario e os monumentos também. E ele começa a observar que dentro de Atenas havia uma quantidade enorme de movimento aos deuses. E isso na capital da filosofia. Os escritores que registram essa época em Atenas dizia que em Atenas havia mais deuses do que todo o panteão grego. E isso chamou a atenção de Paulo, aquele homem que era um amante da filosofia, um aprendiz de filósofo. Ele constatava que em Atenas, na verdade, havia uma carga enorme de divindades, de mitologia ali registrada na vida da cidade. Ele, que tinha raízes filosóficas, tentou compreender a causa disso. Lucas diz que Paulo ficou, inclusive, perplexo com aquela realidade, com aquela quantidade de monumentos a divindades. A palavra que Paulo usa é paroxíneto, que também pode significar irritado, indignado, constrangido. Imagino eu, né? Ele que era um judeu iconoclasta, né? Iconoclasta é aquele que não segue ídolos, que não admite nenhuma representação da divindade. Nós, evangélicos, somos iconoclastas, porque não admitimos. Anota aí uma palavrinha nova, tá bom, gente? Para você colocar no seu dicionário. Que é assim mesmo, a aula com o pastor Irênio é também aprender palavra difícil. Então, Paulo era oriundo dessa doutrina de rejeitar qualquer ídolo, qualquer representação, qualquer imagem. E diz, então, Lucas, que Paulo ficou irritado em ver tanto Deus representado. Esse sentimento acaba orientando aquilo que Paulo vai falar aos atenienses, o discurso dele aos atenienses, procurando apresentar Deus não como uma representação que possa estar numa escultura, mas alguém que está para além das representações humanas. E então, quando os companheiros chegaram, eles passaram a pregar, tanto na sinagoga quanto nas praças. Eles pregavam tanto aos judeus na sinagoga,
quanto para os gregos na praça. E por isso, Paulo foi chamado de um tagarela. A palavra tagarela é uma palavra vulgar, porque é isso que os atenienses usam. Algumas traduções vão usar a expressão paroleiro. Não é orador, é um falante, alguém que fala pelos cotovelos. Essa expressão é bem popular, né? Vulgo tagarela. Ele era um falante, falava muito. E as pessoas queriam saber do que se tratava. A palavra é realmente de tipo ofensiva, era uma expressão jocosa para o apóstolo Paulo. Em grego, a palavra utilizada é espermólogos. Espermólogos. Sabe o que é isso? É um passarinho que tinha lá em Atenas, que ia aos cemitérios, colhiam sementes das plantinhas que nasciam entre os sepulcros e espalhavam as sementes ao redor. Então, era como esse passarinho que pega a semente dos túmulos e espalha arbitrariamente ou aleatoriamente na natureza. Ele era isso. Então, alguém que pega coisa de lugar que não tem nada bom e espalha ao léu por aí. É como se fosse um influencer dos dias atuais. Desculpa a má representação, mas é mais ou menos isso. A pessoa que sai falando sem refletir, sem saber de onde tirou aquelas ideias. E eles queriam saber de onde esse cara tirou essas ideias todas, como que ele construiu essas ideias. Por que que eles pensavam isso? Porque a maneira de Paulo apresentar suas ideias era completamente diferente da retórica que era comum na cultura greco-romana. Então, era um sentido pejorativo de alguém que pega informações aqui e ali e as espalha sem critério. E isso chamou a atenção dos atenienses, que eram também apegados à filosofia, como era o apóstolo. Afinal, Atenas era a capital da filosofia, a sede do saber, de onde surgiram os maiores filósofos do período clássico. Então, o que acontecia? A mensagem do Evangelho possui uma lógica completamente diferente da cultura ocidental. Ela foi criada, formatada dentro da cultura hebraica, judaica, lá na Palestina, e é trazida para dentro da cultura greco-romana. Gosto de falar isso para os meus alunos de filosofia, que é uma forma de entender como que o pensamento ocidental assimilou o pensamento oriental hebraico-judaico. É nessa aproximação dessa matriz ocidental da matriz oriental hebraico-judaica que nós encontramos aqui nesse relato de Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo, então, um conflito de ideias, de formas de compreender, de métodos de conhecimento, de uma lógica de raciocínio que é completamente diferente uma da outra. Paulo, então, é levado a uma reunião nesse Areópago, que era a praça principal de Atenas, próximo ao Panteão, que era o local onde o conselho da cidade se reunia na região da Acrópole, para que pudesse falar de seu ensino novo, como está lá no texto, no verso 19, e suas ideias estranhas, como está lá no verso 20. Era estranha por quê? Porque era um novo raciocínio. Era um ensino novo porque falava de conteúdos que eles não faziam a menor ideia do que se tratava. O discurso de Paulo no Areópago, então, aponta para 3 aspectos do conteúdo da mensagem que é relevante para essa relação intercultural entre a cultura greco-romana
e a tradição que vem lá da região hebraico-judaica. Vamos ver quais são essas relações, que conteúdo é esse? Bom, o primeiro conteúdo diz respeito à ideia de uma mensagem que tem relação com a cultura de que eles ouvem, embora seja de uma outra estrutura, de uma outra lógica, com outro modo de raciocínio, o assunto não era estranho. Estavam falando das mesmas coisas. E era isso que Paulo estava procurando na sua pregação. Paulo faz então referência a um fato relacionado à cultura dos gregos, que era o episódio que fez surgir o monumento ao Deus desconhecido que ele havia encontrado entre os muitos monumentos aos deuses. Havia uma história que mexia com o orgulho dos atenienses. No século VI, antes da Era Comum, houve uma doença que afetou os rebanhos de ovelha de Atenas, diminuindo assim a oferta de lã, de carne e de leite, recursos indispensáveis para a população. Os atenienses, então, procuram recursos de todos os modos, apelaram a todos os seus deuses, mas não encontraram solução para o problema. Então, o governador de Atenas, que era Nísias, fez um pedido a um sábio da ilha de Creta para que os aconselhassem a solucionar o problema. Um ateniense pedir um favor a um cretense era algo impensável, mas isso aconteceu. Aconteceu mesmo, porque está registrado na história. Então, os atenienses estavam tão desesperados que eles seriam capazes de pedir ajuda até a um cretense com quem eles não tinham boa amizade. E esse sábio disse que ainda faltava um Deus a ser consultado, mas que os gregos ainda não conheciam, não sabia quem era. Quem é esse Deus que falta ser consultado para resolver o problema? Ao chegar em Atenas, o sábio providenciou um rebanho de ovelhas pretas e brancas e as soltou na colina do Areópago. O sábio pede para que a população acompanhe aquelas ovelhas e onde uma delas se deitasse, era para eles prestarem o sacrifício ali ao Deus que eles não sabiam qual era. Olha, deitou, você vai lá, sacrifica a ovelhinha, consagra ao Deus desconhecido. E eles fizeram, então, vários desses sacrifícios. E em cada local onde as ovelhas se deitavam, foram erguidos altares ao Deus desconhecido. E o problema foi resolvido, segundo a história. Duas lições são aprendidas com essa história. Primeiro, os cretenses sofriam de preconceito dos atenienses, mas os atenienses tiveram que aprender o fato de que podiam encontrar soluções até com quem a gente não convive bem, até quando a gente não, com aquele que a gente não cruza bem os bigodes. Se o problema é comum, a gente precisa de todo mundo. E o segundo, os atenienses, que se orgulhavam do seu conhecimento, de serem sábios, descobriram que há sempre algo novo que precisa ser aprendido, que há sempre algo escondido que precisa vir à tona, que precisa ser descortinado para que a gente possa aprender um pouco mais. Duas grandes lições fantásticas. Bom, essa história foi narrada pelo historiador grego Diógenes Laércio no século III da Era Comum. Então, essa história veio à tona depois. E o sábio cretense era um filósofo e poeta de Creta chamado Epimênides,
se tornou famoso, ficou famosíssimo. Tanto que Diógenes Laércio ele escreveu uma obra fazendo a biografia dos grandes filósofos. E Epimênides está entre esses grandes filósofos de Atenas, para alegria e tristeza dos atenienses. Olha, gente, a cultura de um povo, ela não é adversária da mensagem do Evangelho. Nós precisamos aprender isso. Os sinais da graça e do amor de Deus estão presentes na história e na cultura de todos os povos. Todas as pessoas, por mais distantes que estejam do Evangelho, e têm em si raízes que lhes aproximam do cuidado divino. Deus, através do seu Espírito, pode tocar nos corações de qualquer pessoa, em qualquer cultura, de qualquer matriz ideológica, de qualquer matriz cultural, de qualquer matriz religiosa. Deus é quem faz a obra. Atos 17, 27. Deus fez isso, diz o apóstolo Paulo, que ao se referir à criação, Deus fez a gente assim, para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Que mensagem poderosa, né? Que mensagem rica para a interculturalidade, para um contexto multicultural. Bom, a segunda característica dessa mensagem é que a mensagem cristã se torna relevante quando ela interpela a todos para uma mudança de atitude. Porque a pregação é um chamado a uma decisão, a uma mudança de atitude. Os gregos estavam em busca de ideias novas que pudessem proporcionar a felicidade plena. Havia, inclusive, 2 movimentos naquela época que ensinavam diferentes formas de encontrar a felicidade. O primeiro grupo era dos epicureus e o segundo grupo, o dos estoicos, que defendiam 2 pontos de vista a respeito da vida boa. O que eles defendiam? Os epicureus, também chamados de hedonistas, defendiam que a felicidade estava no prazer. E os estoicos ensinavam que a felicidade vem pela disciplina. 2 vertentes. A gente tem que agradecer a esses 2 grupos, porque eles mostraram para a gente que os 2 estavam certos. A felicidade, ela tanto depende dessa maneira da gente encontrar prazer nas coisas que a gente faz, mas também está nessa disciplina de fazer a coisa certa, de fazer aquilo que é certo. Então, essa discussão ela vem até os dias de hoje. O que Paulo vai apresentar é que o Evangelho aponta outro caminho para a felicidade. O Evangelho diz que a felicidade vem do encontro com Deus. Não é só a busca do prazer, não é só fazer a coisa certa, mas é ter uma relação com Deus. A mensagem do Evangelho aponta para o fato de que a nossa realização pessoal está no encontro pessoal com Deus a partir da pessoa de Jesus Cristo como o Deus encarnado. Diz o verso 30, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Busque Deus. Não é só buscar prazer, não é só tentar fazer a coisa certa, mas buscar Deus como fonte de vida. A terceira característica que Paulo apresenta em seu discurso, ele fala que a mensagem relevante aponta para a revelação de Deus. Mostra Deus presente ali.
É Deus falando com as pessoas. A mensagem, então, aponta para o fato de que Deus não é um ser que se define de uma maneira óbvia, por uma fórmula ou por uma teoria. Não sei se vocês sabem, mas foram os gregos quem inventaram a teologia. E foi exatamente com Aristóteles. Tá, claro, tinha também o Platão, que falava de algumas coisas. Então, essa teologia que os gregos iniciaram com Aristóteles era uma forma de explicar a existência de Deus como uma força que rege o universo, que está presente de alguma forma. Eles usavam termos como demiurgo, era Platão, causa primeira, era Aristóteles que explicava assim. O uno, que eram os estoicos, que lembravam essa questão da presença de uma força, que eles chamavam de uno, que rege todas as coisas, para descrever tanto o Criador, quanto o princípio orientador e a expressão suprema do bem. Então a gente está aí numa filosofada aí, não é? Para entender essa teologia, mas é interessante ver como que eles buscavam explicação para isso. Paulo vai na contramão disso e lança uma nova ideia, a de que Deus é uma realidade que se envolve com todas as expressões de nossa existência. Essa nova ideia de Paulo não é inédita para os gregos, porque alguns poetas já haviam tratado dessa questão em alguns textos que eram clássicos na literatura greco-romana, na literatura grega principalmente. Paulo fez duas citações de poetas que se referiram à divindade como uma realidade presente, diferente das teorias filosóficas dos gregos. A primeira veio de Epimênides, aquele mesmo, de Creta, do poema Crética, quando diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A segunda citação vem de Áratus, que era da Clícia, numa poesia chamada Fenômenos, que foi citada por um estoico, inclusive por Platão, no hino a Zeus. Também somos descendência dele. Deus, meu querido, minha querida, não pode ser representado por nenhuma forma existente na natureza. Isso Paulo tenta demonstrar. É diferente. Por isso que ele é o Deus desconhecido. Entretanto, não há nenhum aspecto da criação, da vida, que não nos interpele a termos uma experiência de Deus. Por isso, daí a frase: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. É claro que a mensagem não foi bem acolhida, tanto que os atenienses, a gente gostou disso aí, mas a gente não gostou dessa história da ressurreição. Vamos te ouvir outra hora. Vamos aplicar a lição na nossa vida. A proclamação da mensagem do Evangelho com palavra e com a vida apontam para o cuidado amoroso de Deus. Deus está interessado em que todas as pessoas o busquem. Por isso, ele vem até nós para demonstrar o seu amor. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, nem que ele nos ame menos. Ele age em nosso favor por graça. Tudo que ele espera de nós é que compartilhemos essa graça em nossas atitudes. Vou deixar aqui o versículo final para nossa meditação. Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo,
porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus cuida de nós. Amém? Que palavra, não é? Eu espero que você tenha se sentido bem com essa reflexão. Por isso, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os teus propósitos, a vivermos a tua vontade, a desfrutarmos do teu amor mais e mais. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, minhas queridas, hoje à noite nós não teremos nossa reunião presencial. Nossa celebração será virtual. A mensagem será postada em nosso canal, em nossos canais, tanto no canal da igreja quanto no meu canal pessoal, às 18h30. Será compartilhado o link nas redes sociais e você poderá acessar para assistir. Eu convido você a fazer uma reunião em família, assistir junto com seus familiares. Por que não teremos hoje? Porque hoje é o Dia das Mães e nós já combinamos com os nossos irmãos que a nossa atividade hoje será de dedicarmos tempo à nossa família. Teremos reunião presencial no próximo domingo, dia 18. É uma atividade especial. Vocês estão convidados, mas preciso que você dê o seu nome, que não será em nosso espaço, será em outro espaço. Então, você sinta-se convidado e será um prazer, uma honra ter você conosco. Então, meus irmãos, minhas irmãs de nossa igreja, dia 18, reunião presencial. Tá bom, gente? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um domingo de paz na presença de Deus e um feliz Dia das Mães para todas as mamães e todas as famílias.